Quando eu tenho uma visão negativa das relações dos meus pais, da relação amorosa dos meus pais, eu vou dizer e fazer de tudo para não ter o mesmo tipo de relacionamento. Eu vou fazer de tudo para ser e viver o oposto nos meus relacionamentos. No meu caso, eu fiz muito isso na minha história. Eu vou trazer alguns trechos também da minha história aqui para explicar para vocês o que isso acarretou nos meus relacionamentos, certo? Para dar exemplos, exemplificar para vocês. E o que acontece? Nós, quando a gente julga esse relacionamento dos pais, a gente quer fazer de tudo para fazer diferente, certo? Mas se eu sou uma pessoa que considero a relação dos meus pais positiva, eu faço uma outra coisa que também não é legal, que é idealizar e é buscar uma relação idêntica ou muito parecida com a dos pais na minha relação. Então eu fico eu fico pressionando o meu parceiro, eu fico pressionando a pessoa que tá comigo para que ela seja aquilo que eu idealizei. Porque eu coloquei na minha cabeça, eu criei uma imagem de perfeição de relacionamentos. Então, independentemente de você ter achado a relação dos seus pais boa ou ruim, ou você tá no modo aversão, não quero isso pra mim, ou quero isso pra mim a todo custo, não importa se a pessoa que tá comigo não tem absolutamente nada a ver. Ela é uma outra pessoa, que vem de uma outra realidade. E eu fico tentando encaixar aquela pessoa no meu padrão, na construção dos relacionamentos que eu coloquei na minha cabeça. E aí, o que acontece? Por que eu tô trazendo isso aqui? Porque, independente de você achar a relação dos seus pais boas ou ruim, é bem possível que você esteja, se você está tendo dificuldade nos seus relacionamentos, você esteja mergulhada numa dinâmica de amor cego. O que é uma dinâmica de amor cego? Cássia, não entendi nada. A dinâmica do amor cego é uma dinâmica que você repete sem perceber. Vou aprofundar tudo isso hoje. É uma dinâmica invisível e inconsciente. E ela faz parte do funcionamento das relações, certo? Existem leis que regem a vida, existem leis que regem o tempo, o espaço, a dimensão. Existem leis que regem as relações, tá? E uma das leis que rege as relações é a lei do pertencimento e a lei do equilíbrio. Vou falar um pouquinho delas para vocês entenderem o que quer dizer esse amor cego. Quando eu pertenço a um grupo, toda família é um grupo, é um clã de origem, não é verdade? Quando eu pertenço a um grupo, o que eu quero fazer? Eu quero fazer parte desse grupo. E aí, se eu venho de um grupo familiar onde as relações são difíceis, são abusivas, tem histórico de desrespeito, tem histórico de traição, tem histórico de divórcio, separação, tem histórico de abuso, que mais? De abandono, etc. É muito possível que por amor cego, e é justamente por isso que é esse nome, porque eu não vejo, eu não enxergo, eu não percebo, eu acabe repetindo esse padrão. Cássia, mas eu falei que eu nunca ia ser como os meus pais. Mas aí que tá a questão. Não basta você dizer que não quer. Você está imersa num contexto, num emaranhamento energético que faz com que você esteja dentro disso. Por isso que um dos pilares do divórcio energético 2.0, do método divórcio energético 2.0 que eu criei, está, porque não é qualquer divórcio energético, está a limpeza, a liberação dos padrões familiares doentios. Por quê? Porque se você não faz essa liberação, você vai tender a repetir os mesmos padrões que existiram lá no seu sistema familiar. Ah, mas isso tem a ver só com o casamento de pai e mãe, com a relação de pai e mãe? Não. Olhe também para seus avós, tanto pai de mãe quanto pai de pai, bisavós, tios, tias e etc. Porque todos estão imersos neste campo
nesse campo que você faz parte, porque você veio nessa família, você veio dessa família. Ah, eu sou adotiva. Então você faz parte de 2 sistemas familiares. Então você vai ter que olhar para os padrões dos 2, tá? E aí, o que que acontece? Esse amor cego, esse desejo de pertencimento, nós não percebemos. Vou contar para vocês um pouco do que aconteceu comigo. Na minha família, por parte de mãe, minha avó teve 5 filhas, tá? E uma adotiva. 5 filhas biológicas e uma adotiva. O que que aconteceu na família da minha mãe? 6 mulheres. Total, 6 mulheres. Dessas 6 mulheres, apenas 3 casaram. Das 3 que casaram, as 3 se divorciaram, incluindo a minha mãe. Se eu olho para o casamento dos meus avós, os pais, a mãe da minha mãe e o pai do meu pai, eles já eram divorciados. Se eu olho para as relações dos meus bisavós, eles também eram separados. E você vê que isso vem acontecendo geração após geração. Todo mundo fez isso conscientemente? É lógico que não. Mas todo mundo estava imerso nessa dinâmica que faz com que eu queira fazer parte daquele clã, daquele grupo, mesmo sem que eu perceba isso. Por quê? Vou explicar por quê. Porque toda vez que eu sou muito diferente, eu sinto um desconforto muito grande, eu sinto uma culpa muito grande. Quando eu vejo que todas as pessoas da minha família tiveram relações ruins, tiveram histórias muito tristes com os relacionamentos e eu tenho um relacionamento feliz, o que vai acontecer? Eu vou sentir uma culpa muito grande. E quando eu sinto uma culpa muito grande, eu não me permito ser feliz dentro do meu relacionamento. Se eu posso fazer essas 2 coisas, ou eu encontro um relacionamento legal, mas eu não me permito ser feliz dentro daquele relacionamento, mais pra frente eu vou aprofundar isso, ou eu nem sequer encontro. E fico num padrão de bater a cabeça na parede, que é, eu tento, mas eu nunca encontro. Então, toda essa dinâmica, a gente não pode subestimar o nosso amor cego, porque ele é tão cego, ele é tão inconsciente, ele é tão invisível, que a gente demora muito tempo, às vezes, para perceber que a gente está sob essa dinâmica. E é tomar consciência dessa dinâmica, dessa necessidade de pertencimento que nós temos, que faz com que a gente consiga se abrir para ter relações melhores, certo? Antes de eu dar continuidade aqui nos próximos pontos desse assunto, eu quero saber se está fazendo sentido para vocês isso aqui que eu tô dizendo. Diz assim, faz sentido, não faz sentido, etc, etc. Diz aqui para mim. Já deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações dos vídeos novos que são liberados quase todo santo dia.